Oi, pessoal, boa noite. Bom, na última aula, fiz umas demonstrações que eu acho bem legais, na verdade, que é difícil encontrar elas bem feitinhas. Assim. Só que não deu tempo de eu fazer o gráfico, o programinha para plotar elas, tudo. Então eu fiz depois que acabou a aula e eu coloquei no arquivo que eu deixo lá, no Moodle, só que eu vou explicar para vocês o que é. Antes de eu começar a aula, eu vou explicar o que as 4 slides que eu adicionei na aula passada, para vocês entenderem o que eu deixei lá. Então, eu vou mudar essa tela um pouquinho. A primeira é essa aqui. O que a gente tinha feito? A gente calculou aquele potencial vetor de uma esfera em rotação, uma esfera que só tinha carga na superfície. Aí a gente colocou ela para rodar. Aí a gente usou a expressão que a gente deduziu para o potencial vetor com correntes contínuas. Né? Então a esfera está rodando com uma velocidade contínua, então é um sistema que não tem dependência temporal. E aí o JR, que é a densidade de corrente, a gente trocou ele, essa integral de volume do JL, por uma densidade superficial, que é a carga distribuída na superfície, a velocidade de cada elemento de área da superfície vezes o elemento de área. E a velocidade era a velocidade angular, o ômega, né? Produto vetorial com R'. O R' é onde está a densidade de carga. Então, é na superfície da esfera. Aí a gente fez isso, calculou o potencial vetor, que dava isso daqui. Uma resposta quando eu estou dentro da esfera e uma resposta quando eu estou fora da esfera. E aí o que é importante lembrar, né, que vai valer para a aula de hoje também, é que o potencial vetor, o A, ele tem as componentes que tem o J. Se o J tem AX, o A tem componente X. Se o J tem componente Y, o A tem componente Y. Então, nesse caso aqui, né, como ele está girando aqui, o J em torno do eixo do velocidade angular ômega, né, vetor, que a gente chamou do eixo Z. Esse daqui. Então, se vocês forem ver lá, eu não chamo de eixo Z no começo da dedução, mas depois que chega na fórmula final, aí eu coloco o eixo de rotação como o eixo Z. E a velocidade de cada elemento de área aqui é o produto vetorial do V com o R', que é a posição de cada elemento de área na superfície. Aí tem a equaçãozinha lá, que a hora que coloca ela, como o J só está girando aqui no plano XY, o A só vai ter componente no plano XY, que é componente φ, que é perpendicular ao eixo X. Então, dentro da esfera era essa expressão, onde A é o raio da esfera. Fora, então dentro ele aumenta com R, o módulo do A que aumenta com R. E fora ele cai com R quadrado. E o seno θ, ele muda conforme para cada ponto. O único lugar que o θ tem um valor único é no plano Z igual a zero. Então eu fiz o plot dessas curvas aqui, usando uma funçãozinha que permite plotar o vetorzinho nas duas regiões. Então, para A menor que zero, é essa aqui, tá? Eu pus várias aqui, né? Então, ela é simétrica, então só estou mostrando 3/4, mas pela simetria dá para saber como é o resto.
Então ela vai do centro, aí o A vai aumentando. O vetorzinho, o tamanho do vetorzinho é o módulo do A. Ele vai aumentando, chega na superfície ao valor máximo, depois ele cai rápido com R2, para que ele sai para fora. Então isso aqui é no plano do equador, essa de baixo. Esse círculo aqui é a casca da esfera, nesse plano, onde ela cruza o plano. Aí eu pus num Z mais para cima, ela fica menor, mas tem o mesmo comportamento. Ele aumenta até chegar na superfície e depois cai. Agora, na hora que eu vou para cima, eu não tenho mais essa descontinuidade. Então, eu vou estar sempre fora da esfera. Z igual a 1, isso aqui vale 1, né? O R sobre A vale 1. E tem só o seno θ variando. Em cima dá a impressão que os vetores estão maiores. Você vai falar assim, mas o campo está maior lá fora. Não é que ele está maior. Ele cai com R, para que ele saia para lá, ele cai com R quadrado, que ele sai para fora. É que esse programinha que plota isso, ele usa a escala do maior V para dimensionar todos. Então, cada um desses plots, o tamanho do vetor não é proporcional ao de baixo, e sim proporcional ao tamanho máximo, ao valor máximo dele aqui. Então, em cima o campo está mais fraco, mas ele é mais uniforme, ele varia menos. É isso que está mostrando esse gráfico. Aí, se eu vou mais para cima ainda, né, ele tem esse... Consegue ver o comportamento do A. Ele só tem componente XY, sempre na direção do φ-chapéu. Aí, como ficou tudo junto, talvez seja difícil de ver. Eu deixei a rotina que eu usei para fazer isso. Eu pus aqui. Vocês podem construir isso, ver uma por uma. Se tiver curiosidade, eu posso abrir o MATLAB e fazer, mas acho que não tem nenhum mistério nisso daí. Então, é um A de x, né? Ele sempre tem seno θ φ. Eu preciso calcular o seno θ para cada posição que eu vou pôr aquela flechinha. Aí, se ele está dentro, se ele está fora, eu tenho que fazer essa opção aqui de cima. Eu uso U se eu estou dentro da esfera, U a menos 2 se eu estou fora da esfera. Na esfera ou fora da esfera. Onde o U é o R sobre A, que estava lá. Então, aqui nessa expressão aqui, ó, eu estou fazendo essa escolha aqui. Ó. O N vai pegar todos os elementos do mesh grid, da malha que eu criei, né, que estão dentro da esfera. Eu faço ele ser proporcional ao U, que é a raiz quadrada do U2. Né. E os elementos que estão fora, esse tio N significa pegue todos os elementos que estão fora da esfera. Aí eu divido por U2. Então, eu fiz isso, aí eu calculo o φ de cada ponto, porque é a hora que eu abro o φ-chapéu em componente XY, ele tem esse seno φ e cosseno φ aqui. O seno φ vai ser menos seno φ na direção X, e cosseno φ na direção Y. Então, eu abri ele aqui, que é o que eu multiplico aqui embaixo. Tá, né? E aí só faço o gráfico. Eu uso o Kibber, ele, na cada posição XY da malha que eu ponho, ele põe um vetorzinho, a X e a Y. É isso que ele faz. É isso. Então, a gente não deu para mostrar isso na aula passada, mas estou mostrando agora como é que fica o potencial vetor em torno da esfera, girando. E também tem o campo magnético. Aí a gente foi lá, calculou o rotacional. Isso daí dava um campo magnético com uma resposta interessante, que ele era constante dentro da esfera. É aquilo que eu tinha falado. No solenoide se assume que o campo é aproximadamente constante, mas nessa esfera com carga distribuída na superfície, ele é constante. Não é aproximadamente, ele é constante. Você tem o B tudo igualzinho aqui dentro, todos os vetorzinhos B do mesmo tamanho, com o mesmo espaçamento entre eles. E a hora que ele sai para fora, a gente obteve o campo do dipolo magnético. Ele tem componente o R-chapéu, que até que vocês
tiveram um exercício da prova, tem que encontrar essas componentes. Né? O 2 cosseno θ é a componente radial e o seno θ é a componente tangencial. E aí eu plotei isso daqui. Ele é interessante também porque não é aproximação. Para a esfera girando, o campo de dipolo é a solução em qualquer ponto fora da esfera. Tá? Para quem tiver curiosidade de como fazer esses gráficos, uma das coisas que às vezes eu coloco essas rotininhas de MATLAB, quem está começando na área de pesquisa e tudo, e tem grandes chances de no futuro esbarrar com o problema de escolher uma revista para publicar seus artigos, sua pesquisa, uma das coisas que ajudam muito a conseguir revistas com fator de impacto maior, né? Você sabe o que é fator de impacto, né? Está associado com o número de pessoas que vê aquela revista. Ou seja, publicar em revista com maior visibilidade, assim dizendo, é fazer figuras bem feitas. Então, saber rotina, programação, fazer gráfico, essas coisas, é essencial. Então, se você estiver no seu grupo, pode ser que você caia num lugar que tenha quem faça. E pode ser que não. É sempre bom saber fazer. Então, aqui tem o campo B dentro da esfera, que ficou legalzinho. E também pus a rotininha aqui, de como é que calcula ele. A hora que eu abro, porque aqui ó, dentro é constante, né? É 2B0, onde B0 tem um valor aqui, é o mesmo nos dois casos. E fora ele cai com a distância ao cubo, que é a característica do campo de dipolo. Então aqui está o cálculo. Só que a hora que eu decomponho em componente XY, aqui eu estou usando o YZ. Tá? O potencial vetor está perpendicular à folha aqui, que é o plano que a gente usou para fazer. Ele estaria, o Z0 estaria passando aqui, né, aquele potencial vetor. E agora eu estou montando um plano perpendicular àquele. O B está perpendicular àqueles planos que eu usei para mostrar o A. Então, eu estou plotando no Z, Y. Significa que o φ que eu escolhi é zero. É o 90 graus. Se eu tivesse escolhido o zero, seria ZX. Mas eu escolhi o φ 90, então eu estou mostrando no ZY. Mas não muda nada. Em qualquer plano em torno do eixo Z é a mesma resposta do campo B. E aí aqui eu tenho componente radial e tangencial. Eu tenho que decompor isso em x e y. Por isso que aqui na rotina aparece isso. A componente y fica 3 cosseno θ, seno θ. A hora que eu decomponho, eu abro em componente z e y, o r chapéu e o θ chapéu, para φ igual a 90, eu chego nessas componentes aqui. Que é a componente que eu estou usando para fazer o plot do campo. Tá bom? Gostaram? Não. Então, eu acho legal você ver uma teoria e ver como é que representa ela, saber fazer, ter o caminho para fazer. Eu sei que vocês não devem ter muito tempo para ficar fazendo essas coisas, mas tá aí, se um dia precisar alguma coisa parecida, vocês têm um lugar por onde começar. Agora, então, vamos para a aula de hoje. O que eu tinha proposto, quer dizer, eu propus para mim fazer negócio para vocês verem. Professor, Opa, boa noite. boa noite. Antes de ir para o assunto da aula, poderia falar rapidinho sobre a prova? Sobre a aposta. Qual prova? A que foi ou o que vai ser? A que vai ser. Ih, rapaz, não tem a Na menor verdade, ideia do que vai ser. Na verdade, aqui foi a correção. Tem previsão de quando vai sair? Só essa dúvida. Onde é que foi? A correção daquela prova da P2, você está falando? Isso. Então,
Na verdade, teve duas pessoas que perguntaram a respeito da prova, né, e sugeriram alguma coisa. Eu, na verdade, eu não entendi muito os argumentos. Eu ia falar para as pessoas que pediu para revisão da gente conversar, me explicar os argumentos, porque eu não entendi os argumentos. Mas, via de regra, eu não faço, eu só vou fazer assim, levar em conta alguma possível revisão se as pessoas fizerem a terceira prova e precisar de nota. Eu não entendi do que você está falando exatamente. Eu não estou a par dessa discussão. Bom, teve só duas pessoas que pediu revisão da prova. Ah, sim. Não, eu só queria saber porque eu errei alguma coisa na prova e eu queria saber o que que é. Eu estou curioso para saber. Se não for liberar correção, tudo bem, mas só perguntando se vai liberar. Bom, a correção que eu tenho é o seguinte, é as notas item por item. Serve. Eu acho que serve o suficiente. Então, quem pediu me mandou um e-mail que eu passei. Então eu vou enviar e-mail para você. Então aí você me envia depois da aula ou amanhã, quando der. Assim que der, eu te mando. Tudo bem. Já é o suficiente para mim. E sobre a P3, ela vai estar no mesmo nível de dificuldade da P2? Que a P1 foi mais difícil que a P2. Então, sim, a nota da P2, até que a média ficou um pouco melhor. A minha ideia é fazer uma prova. O problema é que essa matéria aqui é mais complicada. Eu tenho que tomar muito cuidado com as questões. Eu não quero complicar a vida de ninguém. É bem mais complicada mesmo essa matéria. Sim, eu tenho noção disso. Então, o que eu vou fazer eu vou tentar me ater aos pontos básicos. Básico do básico. Uma coisa que eu gostei muito na P2 foi que tinha 5 horas, mas, bom, não sei o resto da sala, mas não pegou 5 horas para mim. Eu consegui terminar em 4 horas, que aí deu para a gente pensar, deu para focar em uma questão, sabe? Não teve que ficar na correria. Então, porque prova é o seguinte, às vezes eu faço a prova, não com o objetivo de testar que você saiba, mas com o objetivo que vocês aprendam alguma coisa com a prova. Só que às vezes a pessoa fica tão com medo de fazer revisão, né? Então nem compara o que fez com o gabarito. Tudo. Mas a minha ideia é pedir o básico do básico. Só que às vezes a gente erra a mão, mas não é proposital. Bom, e no caso da sub, que eu vou ter que fazer sub, seria a mesma coisa das provas, só que com questão de toda a matéria? A sub quando a gente bola as provas, acaba sobrando uma questão ou outra. E é fazer a sub com essas, ou pegar a questão de cada prova e mudar um pouco, entendeu? Não é fazer nada diferente do que vocês já viram. Entendi. Então você pretende fazer a sub e a prova no nível da P2 mesmo? Bom, aí que tá. Cada um pode ter perdido uma prova. Então eu vou fazer a sub, né? Com relação às três provas. Não vai ser subindividualizada para cada um. Tudo bem. Para mim, parece justo. E essa aqui é a sua última aula de conteúdo ou dia 20, sei lá, dia 28 você vai dar uma aula para revisão de sub, alguma coisa do tipo? Não, Que dia 26 essa finaliza aqui é a também. última aula de conteúdo e é um conteúdo que eu não vou. Não vai ser pela aula, você vai ver que eu não vou ter condições de pedir nada disso para vocês fazerem em 5 horas, ainda mais tendo outras questões. Mas é uma coisa que a ideia aqui é abrir bastante a cabeça de vocês em termos do que tem para se ver em Física 4. Então a gente pode discutir, quem tiver dúvida sobre qualquer ponto que nem está tendo sobre as provas, né, a gente pode discutir agora ou discutir na sexta também. Tudo bem. Não, bom, acho que meu ponto é o mesmo que depois da P1, pedir para considerar maneirar um pouco na mão. Na 2 eu considerei que, não sei, eu gostei da prova, eu considerei que você maneirou até na mão. Eu fico pensando Só nisso, isso. em fazer ela mais facinho. Bom, é só isso. Desculpa pegar o tempo da aula, mas eu queria
conversar isso daí. Eu Não, vou sair, então, que eu vejo as gravações, mas eu não sei se eu vou te ver sexta, porque teve visão que você não tava, então, de qualquer forma, eu queria agradecer pelas aulas aí, eu gostei. legal, cara. Obrigado A então. matéria é bem difícil mesmo, mas física é assim também. Física 2 também foi bem difícil, mas a professora foi muito boa. Os professores de física, não sei, na minha opinião, parecem melhores do que os professores das outras matérias que estão de dar matéria, porque, não sei, eu sinto que a matéria de física é bem difícil, mas os professores sabem lidar bem com ela. Ah, bom saber. Uma preocupação que a gente tem é sempre isso mesmo. É fazer a. É ruim a gente falar e ninguém aproveitar nada. Ter o maior aproveitamento possível. Às vezes Bom, eu vejo gravações e eu fico meio com dó de que quando ninguém responde, mas eu sei como que é, que na hora às vezes você não entende, você só vai entender depois quando tá revisando, entendeu? Por isso que às vezes ninguém responde. é, Bom, eu vou bom, sair então aqui e depois eu vou ver a gravação. Obrigado, professor. Até mais. Boa aula. falou, obrigado. Bom, pessoal, vamos voltar para a aula de hoje. Então, se alguém tiver mais alguma coisa para conversar, fique à vontade, tá? Essa aula aqui é mais para ser uma diversão do que ser uma tortura. Então, também é um exemplo só que eu vou fazer e, e eu acho que vai ser difícil para acompanhar. Mas como vocês podem acompanhar só curtindo, né, o que eu vou apresentando, fica mais tranquilo. Não precisa ter aquela tensão de que tem que entender. Ah, olha, falar em relação às questões da P3, o problema é que nem eu lembro o que caiu depois da P2. Tem um monte de coisa que para mim está meio confuso ainda. Eu sei, tenho certeza que vai cair indução, é, autoindutância, indutância, circuito, o RLC, força eletromotriz. É nessa faixa as coisas. Eu não sei dizer precisamente porque eu não parei realmente para pensar que exercícios que eu vou pôr. Se você fizer essa pergunta na sexta-feira, pode ser que eu consiga. Então, o potencial vetor é uma coisa fundamental para a física daqui para frente para vocês. E hoje vocês vão ver um exemplo aplicado disso, como ele é importante. E a hora que vocês entrarem em quântica, é muito mais importante ainda, né? A descrição dos campos eletromagnéticos em quântica. Só que é difícil fazer uma questão sobre isso, a não ser que seja uma questão bem simples, tipo assim, olha, dado o potencial vetor, encontre o campo magnético. Porque eu acho difícil você pegar, dar uma densidade de corrente ou uma configuração de corrente e calcular o potencial vetor. Mas calcular o campo magnético e o campo elétrico a partir dele é mais razoável. Então, ó, vocês querem ver? Hoje vocês vão ver uma coisa super importante do potencial vetor. Tá? E tem um pulo do gato que ninguém acha essa demonstração em lugar nenhum. Tá? É uma coisinha assim fundamental de se fazer, mas todo mundo pula porque é justamente enrolado para explicar. E eu, como eu falei que eu ia fazer, né, acabei tendo que fazer, mas eu acho que ficou legal. Então eu vou começar a explicar isso para vocês. É importante que vocês me parem se tiver dúvida. Tá? E sim, a sub continua fechada, eu não vou poder abrir essa sub. É só para quem perdeu uma das provas. Bom, pessoal, vamos lá então? Tá aqui, ó. Aula passada, eu fiz esse exemplo aqui. Potencial vetor de esfera pequena. Então, esse é um exemplo muito facinho de fazer. Né? A gente pegou a solução da equação de Poisson, onde não tem dependência temporal.
tem o potencial vetor é dado por essa integralzinha, que é como se fosse a mesma expressão de calcular o potencial elétrico, uma distribuição de carga. Só que aqui tem componente x, y, z. E cada componente do J dá uma componente do A. Então, são 3 equações equivalentes àquela do potencial eletrostático. No caso da espira, o que a gente fez? Bom, a gente tem corrente em 2 direções, na direção x e y. Só como ela faz um loop, né, ela tem na direção positiva e negativa da direção x e y. Ela faz um loopzinho aqui e tal. E isso a gente fez na aula passada. Aí eu mostrei, né, o J D3R, que D3R é um elemento de volume, né, o que ele se transforma quando eu tenho uma corrente. Então aqui tem uma corrente, aqui tem o D3R, que é o elemento de volume, então é o dx', dy', dz'. E isso abrange o volume do espaço que tem a densidade de corrente. Se eu tenho um fio, né, e as dimensões desse fio, a seção transversal dele não é relevante, a espessura dele, então o Jx vezes o dy, dz, está na seção transversal, né? Então aqui vai ser a densidade de corrente vezes a área da seção transversal é a corrente. Então eu tinha basicamente o I dx', quando eu estou no eixo, o pedacinho do fio na direção x. E no y é a mesma coisa. Faz a mesma continha, você chega ao I, só que vai ficar o dy. Então acho que eu não mencionei, mas em termos gerais, né, qualquer fio que você pegar, essa expressãozinha do potencial vetor, onde aparece o vetor J vezes o elemento de volume, ele fica o IDL, se transforma numa integral de linha, quando a espessura do fio é desprezível. Isso aqui é circuitos gerais, né? Qualquer enrolamento de fio, você chega nisso. Tanto é que se você pegar essa expressão e tomar o rotacional disso para um fio qualquer, você vai chegar na lei de Biot-Savart. Se vocês fizer uma pesquisa rápida, vocês acham essas demonstrações aí, só por lá. Potencial vetor de um circuito qualquer, de um fio, acaba achando isso daí. Então aí eu calculei, porque aqui tem, como eu tenho densidade de corrente na direção x e na direção y, meu potencial vetor vai ter componente x e y. Aí eu calculei para o componente x, aí montei a integralzinha ali, né? Aqui embaixo o R' é a posição que está a corrente do Jx, né? Ele está em mais ou menos b sobre 2y, então é o que aparece aqui embaixo. Aí você olha aqui, você vê que todos esses termos aqui não dependem do x. Então a integral x só ficava o a aqui em cima, a gente colocava em evidência isso. Aí ficava só 1 mais esse módulo, 1 sobre esse módulo aqui, menos 1 sobre esse outro. E isso era a solução que a gente fez no dipolo. No dipolo elétrico mesmo, era a posição das cargas, né? Uma deslocada da outra. A gente deduziu isso, usa a expansão em série de Taylor, pega o primeiro termo e chega na aproximação do campo distante, né? Que é quando o ponto que você está olhando, o R aqui é esse, representa esse R que eu fiz aqui maiúsculo. Eu usei a figura da aula passada, mas eu escrevi R. Ele é muito maior que as dimensões da espira. Então, quando eu estou nessa situação, é facinho sair dessa integral e ficava nisso aqui. Isso aí está lá na aula passada, demonstrado passo a passo, só vocês ficarem. Aí você vê aqui, só vocês verificarem. Aí você vê que a componente AX depende do Y e cai com R ao cubo. A componente Y depende do X e cai com R ao cubo. Aí você põe isso junto, né? Tem um menos aqui na frente. E essa expressão, que você junta os dois, equivale a seno θ e chapéu. Momento magnético, eu usei M dessa vez. A aula passada também usei M, mas antes eu tinha usado Mi. Então agora eu estou pondo M. É a corrente vezes a área da espira. Então aqui eu fiz uma espira retangular AB.
mas a expressão é geral para qualquer forma da esfera, desde que as dimensões dela sejam muito menor do que o local que você está olhando. A distância R até o ponto P de observação. Então, chegava nessa expressão geral. Só que isso aqui foi para corrente contínua. Aí a gente fez o rotacional disso e calculou o B. Corrente contínua não depende do tempo. Aí eu falei, olha, e se eu pôr uma corrente alternada? Eu fazer essa corrente ficar indo e vindo, mudando o sentido dela lá dentro. O que acontece? Como que esse potencial vetor eu vou mudar ele? Então, o primeiro jeito de pensar nisso, a pessoa começa a pensar nisso assim, bom, eu tenho o I dentro do M aqui, do momento magnético. Então, se eu pôr um I dependente do tempo aqui, eu vou ter um potencial vetor dependente do tempo. Só que não é bem assim. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Se vocês não acompanharem isso, pede para mim explicar. Vai ter. Bom, a hora que eu vou passar de corrente contínua a corrente alternada, o meu I vai para um I de T. E a gente vai representar, quando a gente fez circuito de corrente alternada, eu representei a corrente com fasor. Então, é I0, E de ômega T. Então, usar o imaginário, o I, que é a raiz de menos 1, é apenas um artifício matemático. É só um truque de matemática para trabalhar com isso. Na hora que eu for calcular alguma coisa real, com energia, a corrente num instante definido, como é que ela varia lá, se eu for pôr um amperímetro e medir a corrente, eu sempre vou medir o termo real disso daqui. Então, isso aqui é só um artifício matemático para facilitar minhas derivadas. Porque, por exemplo, cada vez que eu derivar no tempo isso daqui, eu preciso pôr apenas I ômega na frente. Se eu pôr cosseno de ômega t, eu preciso ficar trocando de cosseno para seno. E pode chegar a situações em que eu tenho uma composição de duas. Aí seriam uma soma de cosseno com seno. Isso é uma coisa chata de mexer. Então, na hora que eu uso essa representação aqui, o pessoal fala de fasor, é simplesmente como é que se diria? Tecnologia da informação. Simplesmente como manipular a informação. Não é nada mais do que isso. Na hora que a gente é independente do tempo, aquela equação de Poisson, isso que a gente demonstrou, tem uma aula que eu demonstrei isso daí, a gente cai na equação de Helmholtz, inhomogênea. A solução dessa equação de Helmholtz inhomogênea é muito parecida com o que a gente tinha, só que tem aqui o tempo telinha. O que é esse tempo telinha? O tempo telinha é o seguinte, o que está acontecendo com a corrente aqui, a alteração que eu faço aqui demora para chegar até no ponto de observação. A gente não sabe quanto tempo ainda, que não demonstrei para vocês quanto é o tempo, mas é natural que qualquer cientista faça a suposição de que vai levar um tempo, que não é instantâneo. É essa alteração. Então tem um tempo de propagação da alteração da corrente aqui até ela chegar no ponto de observação. E isso está representado nesse período. Demonstrar que a solução daqui, o A que eu vou achar fazendo isso, vai satisfazer essa equação, né? A gente vai fazer lá no fim da aula, mas só que a gente não vai fazer para o A. A gente vai fazer para o resultado do A, que vai ser a mesma coisa. Vocês vão ver que dá para demonstrar que isso aqui satisfaz. Bom, então, a primeira abordagem que a gente pensaria em fazer é o seguinte, tá bom, só vou substituir a corrente na expressão que eu já tenho do potencial vetor e só pôr o tempo retardado. Quer dizer, o tempo retardado? Bom, é o seguinte, o que vai acontecer aqui, na verdade, aconteceu num tempo anterior aqui, num T'. E esse T' é quanto? É o tempo que eu medi aqui menos essa distância dividida por uma velocidade. Que é a velocidade com que a alteração do campo se propagou lá. Então aqui ficaria um I no instante t,
Eu quero escrever, em vez de t', escrever no instante t, correspondente ao t que está aqui. Seria ômega do t menos esse tempo aqui, ó, a distância dividida pela velocidade. Esse é o t'. Por isso que é retardado, é o tempo que aconteceu lá atrás. Então, aqui em cima, nessa primeira expressão, eu escrevi o tempo aqui, é o tempo no local da fonte. Agora eu estou pondo o A e T, esse T aqui é no ponto de observação. Então, eu estou observando uma consequência do que aconteceu no tempo T', que é anterior ao tempo de medida. Então, por isso que eu tenho T menos a distância sobre V. Beleza. Então tá, é só levar isso, aí eu pego essa corrente e ponho na expressão que eu tenho. O que mais tem de complicado nisso? Então agora, como eu tenho um I0 aqui, né, que é a corrente máxima, ela fica alternando, mas a corrente de pico é esse I0. Então eu vou redefinir aquele momento que estava lá para a corrente I0 AB. Então vai ser o momento magnético, amplitude máxima dele. Aí, se eu substituo no A para a espira de corrente contínua, eu vou obter essa expressão aqui embaixo. Aí, você olha para isso e fala, perfeito, resolvi o problema. Só que isso está incorreto. Agora eu quero ver se vocês conseguem me falar o porquê. A resposta está aí, está no mesmo slide, mas vamos ver se vocês sacam qual que é o porquê que está incorreto fazer isso. Sacaram que está correto? Que está errado? Olha, como que eu chego no A, né, no A dessa expressão? Eu não faço integral em R', fazendo uma integral em R'. Mas aqui nessa expressão de baixo, eu pus o R' aqui fora já, sem integrar ele. Eu não passei ele pela integral. Então, é isso que está. O modo correto de fazer, né, é fazer essa substituição da corrente aqui dentro da integral. Ó, aqui dentro que nem está aqui. Ó. Por quê? Porque aqui eu tenho a componente, o R', aqui dentro da integral. Eu estou integrando em R'. Entendeu? Eu não posso pôr ele para fora. O que eu fiz aqui, eu simplesmente passei ele para fora como se não fosse nada. Mas eu estou integrando em R'. Então ele precisa estar aqui dentro. Vocês entenderam por que está errado fazer? Por que é incorreto essa parte de baixo aqui? Simplesmente pegar aquela resposta e pôr ali. E qual que vai ser a diferença disso daí? Eu vou comparar ali para frente. A hora que a gente resolver esse A aqui, que está nessa destaque aí, com esse aqui de trás. Vocês vão ver o que é a diferença. E qual vai ser, o mais legal da aula, na verdade, é vocês sacarem como esse detalhezinho muda tudo. Ele vai abrir as portas para uma coisa que eu acredito que quando fizeram isso, lá em 1800 e lá, eles não sabiam o que ia acontecer. Foi uma surpresa a hora que eles perceberam as consequências de prestar atenção nessa integral. Bom, aqui o V, né, então, é a velocidade de propagação do sinal, né, que tem a ver com o valor de A na posição R e T, devido ao valor de I em R' e T'. Então, o T', em vez de fazer uma integral no tempo, eu fiz uma integral em R'. Continuei em R'. Porque eu escrevi o tempo em função de uma velocidade. A outra hipótese que está implícita em tudo que eu fiz é que a velocidade de propagação é a mesma. Com que o sinal
se propaga, e essa alteração se propaga pelo espaço, é uma velocidade só. Depois, lá na frente, a gente vai ver e a gente vai encontrar quanto que é essa velocidade. Até agora não fizemos nada. Então, vamos achar a solução dessa integral. É claro, vocês entenderam o que é o problema, né? Então, como resolver? Então, uma das regras básicas de física, como você resolve um problema, se aproxima para a coisa mais simples que você puder. Por exemplo, você quer fazer um cálculo que tem a ver com a forma de um objeto. E esse objeto é um elefante. Você começa com uma bola. Aí, se não ficar muito bom, você põe a orelha, as perninhas, e assim você vai sofisticando o seu problema. Nesse caso aqui, a gente vai para a abordagem da aproximação de campo distante. A gente já começou com a hipótese, a gente fez do campo distante, né? E agora a gente vai fazer de novo. Então a gente faz a abordagem do campo distante aqui embaixo, quando é estacionário. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa do campo distante aqui em cima. Como que isso vai se refletir? Então a gente vai simplificar. Primeira anotação, tá? Se eu for ficar levando esse módulo de R menos R', o ômega sobre o V que está aqui, isso aí vai ficar um monte de símbolo aí que vocês não têm trabalho para acompanhar. Então vamos simplificar a anotação. Eu vou chamar o módulo de R menos R' de R. E esse é aquele R, na verdade, que estava lá na imagem do slide anterior. Vai ficar ômega T KR. E o K é o ômega sobre V, que aparece daqui. Ó. Se eu abrir isso aqui, vai ficar ômega T e ômega sobre V, vezes isso. Então, aqui ficou o K, que é ômega sobre V. E o R é o módulo que está ali. Aí, depois que eu simplifiquei, o próximo passo, e esse é o pulo do gato dessa solução, que é difícil você sacar. Você fica pensando um tempão até se tocar de como fazer isso. O E e ômega T menos KR. KR é o que eu tinha aqui. Ó, isso. Só que eu subtraio e somo KR. Por que eu faço isso? A hora que eu faço isso, eu vou poder comparar a magnitude desses dois termos. Do R pequeno com o R grande. Então, eu vou tirar esse termo aqui para fora. Ó. EI, I, ômega T menos KR, e esse termo. E vai ficar esse termo aqui, ó, que sobrou. Por que eu quero olhar para isso? Ó, como eu estou na aproximação de campo distante, significa que as dimensões da minha espira são muito pequenas em relação à distância que eu estou olhando. Isso significa que o R' é uma coisa que está variando na dimensão da espira. Então, o R, que é a distância da origem até lá adiante, menos o R menos R', isso aqui é uma coisa muito próxima do próprio R. Por quê? Porque, por exemplo, esse R aqui, o R pequenininho, né, sem o linha, eu esqueci de pôr o vetorzinho. Não é importante lá. Tem bastante exemplo de que ele é aqui, vetorzinho. Supõe que o R aqui, né, sem o linha, seja lá, estou olhando a 10 metros da minha espira. E a minha espira tem dimensão de 5 centímetros. Então, essa diferença aqui, ó, vai ser uma coisa, é uma fraçãozinha muito pequena, a diferença. Então, nessa aproximação de campo distante, quando o R é muito maior que o R', o R ele é próximo da diferença. Isso quer dizer que esse termo aqui, que é esse expoente que apareceu aqui, o R menos R', é um número muito pequeno. Eu estou fazendo assim a diferença de 10 com 10,05. É esse tipo de diferença que está aparecendo aqui.
Então, o R é 10 e o outro é 10, mas é 5 centímetros. 10 metros mais 5 centímetros. Então, isso aqui são diferenças muito pequenas. E aí a gente lembra que o expoente de x, onde x é uma variável qualquer, e ela é muito menor do que 1, isso é aproximadamente 1 mais x. Tanto faz se ele é positivo ou negativo. Aí, levando isso em conta, eu escrevo esse expoente como 1 mais ik do R menos o R1, do Rn menos o R1. Porque eu sei que isso vai ser muito pequeno. Essa aproximação é muito boa. Aí você fica em dúvida, mas quanto pequeno tem que ser para isso ser boa? Põe valor numérico aí, que você vê. O I não tem importância ter o I. Você pode fazer com número real ou número imaginário. Um valorzinho muito pequeno, você vai ver o que sai aqui. Então, e a hora que a gente faz essa troca? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte truque, olha. Isso aqui vai sair da integral, esse primeiro termo, esse expoente. Aqui sobrou 1 mais ik R, que também vai sair da integral. Mas vai ficar o R, o Rão, que vai ter o Rão embaixo também. É esse aqui. Então, se agora eu escrevo o Rão como o módulo disso daqui, ponho de volta na integral, ó, eu tirei um termo para fora, que é esse termo. Aqui ficou 1 mais IKR menos o IK do Rão, que é esse termo. Você está vendo agora que eu vou ter 1 mais IKR sobre isso aqui. Que é esse termo aqui. Vai sair para fora isso, vai ficar isso. Isso é o que a gente calculou na aula passada. Esse é o campo de potencial do dipolo. Foi exatamente essa parte. Aqui sai a área da espira. Esse DL aqui, se eu integro, vai ter componente x, y, menos x e menos y. Se eu integro isso, vai dar a área da espira. E é a mesma coisa que a gente fez para a corrente contínua. Se você olha a aula passada, tem a solução dessa parte. Só que agora tem esse termo aqui. E essa outra parte aqui, ó, que tem o IK do módulo de R menos R', vai cancelar com a de baixo. Então vai ficar só o menos IK para fora e uma integral em DL. Só que como é uma espira fechada, essa integral em DL dá zero. Porque vai ser menos A, menos B mais B. Vai cancelar isso aqui. Aí eu tenho a solução do A agora. O que apareceu de diferente do que eu tinha feito antes? Esse terminho aqui, ó. 1 mais IKR. Qual que é a importância desse IKR que apareceu? É aí que mora o início da física moderna. É nessa diferencinha que está aqui. Então, para a corrente contínua a gente tinha isso. E para corrente alternada, a gente tinha isso aqui. Você vê que mesmo se eu substituir isso aqui, ó, esse I de telinha aqui na de cima, não vai aparecer esse 1 mais IKR aqui. O 1 tem, é o que está lá, é a solução. Mas apareceu esse IKR. E ele que é importante. Só que agora, uma coisa legal que tem nisso é que eu calculei o potencial vetor. E ele depende do tempo. Só que o potencial vetor não me dá só o campo magnético, dá o campo elétrico. E o campo elétrico é simplesmente o menos dA dt. Então, a primeira consequência de ter um ar que depende do tempo é que eu tenho um campo elétrico. E ficou isso daqui. Ó. É só derivar isso. Ó, aqui tem o R2, está aqui. Eu só pus ele para dentro aqui, para ver esses dois termos aqui. E só saiu o I ômega na frente. Eu estou derivando no tempo. Ó. Então, tem o menos aqui. Eu esqueci de pôr ele aqui, mas eu ponho ele aqui embaixo. Não. Tá o menos. Acho que eu esqueci do menos. Bom, depois eu revejo isso aí. Eu derivei aqui no tempo, tá? Então, ficou o I ômega em 0m sobre 4π
φ desses é seno na direção φ. Como o campo aí que tem o outro pulo do gato. Você está vendo que tem um R2 aqui? Esse R2 é a solução que eu teria se eu não tivesse considerado esse IKR aqui. Essa seria uma solução. Então, na verdade, é um termo que aparece. Só que a hora que eu vou realmente bem distante, então isso aqui é a aproximação de campo distante, muito longe. Se eu pôr esse R2 em evidência, aqui vai ficar 1 mais IKR. Esse K é o V, é o ômega sobre V, né? Quando isso é muito maior que 1, esse termo aqui, ó, esse 1 aqui some. Então fica só esse termo imaginário, que eu vou cancelar com R2, vai ficar o IKR. Então aqui eu tenho uma solução que vem do... Vai ficar isso aqui, o campo. Esse é o campo distante. E o que tem importante nesse campo? Esse com R2 ele cai logo. Agora esse aqui ele vai cair com R. Esse é o campo que vai ser percebido muito longe da espira. E ele só existe porque a espira está alternando a corrente. Então é um campo elétrico induzido pela variação do campo magnético que tinha em volta da espira. E ele está se propagando. Antes de fazer mais detalhes do porquê que esse R aqui embaixo é importante, a gente vai calcular o campo B primeiro. Então, eu fiz simplesmente a derivada do A. Eu tenho o campo B. Desculpa. Eu tenho derivada no tempo do A, eu tenho o campo elétrico. Então, antes de fazer mais nada, vamos ver se a unidade está certa. Ó, a unidade do B, que é o Tesla, é a unidade de μ0 vezes ampere sobre metro. A unidade do potencial vetor é o B vezes M. Por que eu sei que é o B vezes M? Porque a hora que eu derivo, faço o rotacional do A, que é nada mais do que vai ter dA dx, dA dy. Então, o A sobre metro dá o B. Portanto, a unidade do A é a unidade do B vezes M, seria do μ0 vezes o ampere. O campo elétrico, por essa expressão de cima, é a unidade do A por segundo. Porque o campo elétrico é dA dt. Então, vai ser a unidade do A por segundo. Que vai ser a unidade do μ0, ampere segundo. Então, agora vamos ver se eu pegar todos esses termos que estão aqui, ó, eu tenho o momento de dipolo, a frequência ao quadrado, a velocidade e o R. Se a unidade, tudo isso dá ampere segundo. Então, o momento de dipolo é corrente vezes metro quadrado, a frequência angular é radianos segundos, né, mas o que entra na conta é o segundo. Então, é ômega quadrado, é 1 segundo ao quadrado. Velocidade é metro por segundo e a distância é metro. Então, cancela tudo, um S cancela com o outro, dá ampere segundo. Então, tá certo. Só uma verificação rápida se todas essas constantes que estão aqui fazem sentido. Então, bom, agora vamos calcular o campo magnético. O campo magnético a partir do A é o rotacional dele. Então, o cálculo do E é uma derivada no tempo, o cálculo do B é uma derivada na posição. Esse potencial vetor, ele só tem o φ-chapéu. Ou seja, só tem componente φ. Então, se eu for escrever em coordenadas esféricas, eu vou ter a R, o A de θ e o A de φ. Quando esses dois termos são zero, só tem componente φ, então tem um A φ que depende de R e θ.
que é o que está aqui, a dependência com R e com θ, a componente φ. Aí, aqui eu coloquei do lado a expressão do rotacional em coordenadas esféricas. A única diferença que está é que o φzinho dele aqui é um φzinho aberto e eu fiz um φzinho fechado. Mas eu só pego o termo que tem componente φ. Então é esse primeiro termo que eu risquei com vermelho e esse aqui que tem a derivada em φ. Tem a componente φ. Então o primeiro dá uma componente radial do campo B, essa primeira derivada aqui. E essa segunda aqui dá uma componente tangencial do campo B. E aí eu tenho que fazer as duas derivadas. Só que, como o A agora tem dois termos em R, e tem R aqui no expoente também, eu não posso esquecer desse R aqui em cima, que eu vou ter que derivar também. Fica um monte de conta. Então, adiantando que eu já estou interessado no campo distante, esse primeiro termo, 1 sobre R2, é o que vai dar o campo de dipolo, que é aquele campo que cai com R ao cubo. Eu não estou interessado nele. Então, já vou aproximar para esse aqui, para ficar só um R, para ficar mais fácil para mim fazer a conta e chegar no campo que me interessa. Então, esse aqui. Na hora que eu for fazer a derivada, essa derivada da parte radial, é fácil ver o que vai acontecer. Olha, o Aφ, ele tem o R seno θ, o R sai para fora, vai ficar o R quadrado, que está aqui embaixo. Aí dentro da integral tem um seno θ, que eu vou multiplicar por outro seno θ. Então vai ficar a derivada em θ de seno ao quadrado. Isso vai dar 2 cosseno θ seno θ. Aí o seno θ eu cancelo com o que estava aqui embaixo, tem um aqui, e vai ficar 2 cosseno θ. Isso cai com R2. Então, tranquilo. Só que esse termo também é um termo de campo próximo. Lembra que a hora que eu calculei o campo elétrico, tinha um termo que caía com R quadrado? Então, esse é o termo. Então, a hora que eu faço a variação com o tempo, surgiu um campo elétrico que caía com R2. O termo de dipolo magnético continua lá, que é aquele termo com R3, que estaria aqui. Mas aparece também um outro termo que cai com R2. Que eu também vou descartar pelo mesmo argumento que eu descartei lá. Então, só vai me importar agora essa derivada que é o bθ, a derivada desse termo aqui. Porque a derivada desse, eu já vi que vai dar um R2. Mas a hora que eu derivo esse, ela é muito fácil. Por quê? Porque ele tem um R aqui embaixo, o potencial vetor. A hora que eu multiplico por esse R, eu cancelei ele. Então, eu não tenho mais dependência de R diretamente aqui, só tenho dentro do expoente. Então, é só uma função de R. Eu não preciso separar em duas derivadas, porque é um produto de funções. Aí ficou uma função só o expoente. E a derivada desse expoente é simplesmente menos IK na frente de tudo. Então, o menos IK, a hora que eu derivo em R isso daqui, vai multiplicar por esse aqui, vai ficar menos K quadrado. E o K quadrado é o ômega quadrado sobre V quadrado. Tá, então está aqui também. Só que tem um R aqui fora. Ó. Então o R continua aqui embaixo. E o seno θ saiu também. Então esse ficou o campo, né, que é sentido mais longe do dipolo. Que é o que cai menos, mais suave com R. Cai mais devagar. Ele é praticamente idêntico ao campo elétrico, exceto por duas diferenças. O módulo é dividido por mais um V. No campo elétrico só tem um V aqui embaixo, agora aqui é V quadrado. E o campo elétrico é na direção φ e esse é na direção θ. Então ficou um campo muito parecido.
Deixa eu pôr aqui, ó. Então, meu campo E só tem uma componente φ, e ficou isso aqui. Que é seno θ, ômega ao quadrado sobre V. Então, toda essa termo constante aqui eu chamei de um C, pus aqui. Só ficou o R aqui embaixo, seno θ. O campo B, ele tem componente θ, a mesma constante, só que um outro V, tem mais um V embaixo. O mesmo C sobre V. TI de ômega T menos KR dividido por R seno θ. Bom, tem várias coisas para se observar nisso daí que eu coloquei. Primeiro, esses dois campos são ortogonais, porque um vai estar em φ e outro está em θ. E eles são ortogonais com a direção de propagação. Então, se eu desenhar o R chapéu está aqui, o B está na direção do θ chapéu, que é para baixo. E o φ está na direção do menos φ chapéu, que estaria para cá. Então, isso se o R está para cima. Se o R vai mudando de direção, isso aqui vai mudando também. O B vai mudando de direção e o φ fica na mesma. Aqui tem um desenho, esse não foi eu que fiz, que é o campo de um dipolo. Por que ele tem esses bulbos? Ó, imagina que você está parado numa posição fixa. Você vai parar no R fixo. Está vendo que o tempo continua avançando? E isso é uma oscilação. O E e ômega T é exatamente a oscilação, a frequência da fonte. Então, o campo ele fica se alternando. Aqui tem um valor máximo e mínimo para cada posição R. Só que tem sempre, ó, nessa posição que eu pus, o campo E. Ele está entrando e saindo da página, está oscilando, entrando e saindo para a página. Ele também tem a mesma dependência do tempo, aí, ômega T. E o B, ele alterna para cima e para baixo. E do outro lado, é a mesma coisa. A hora que eu for subindo aqui, tá? Então aqui eu estou em θ, a vertical aqui é o eixo Z, né? E a espira está no plano XY, está deitada aqui. A hora que eu for subindo, o θ vai indo para zero. Tá vendo? Esse θ é medido a partir da vertical, é o ângulo polar. Então, θ igual a 90, ele tem um máximo. A hora que eu vou subindo, ele vai para zero. Então, você não tem radiação emitida. Opa, já falei radiação. Ah, não, já está indo. Emitida na direção do momento de dipolo. Ela é sempre... O máximo dela é perpendicular. Então, em Física 4 a gente vai ver. Isso chama polarização. A direção dos campos vibram. Isso tem um monte de efeito, principalmente em ótica. Aí, se vocês quiserem ver isso aí, se propagando, eu tenho... Deixa eu consigo abrir. Deixa eu ver se eu acho... abrir esse desenho. Isso aí é como eles se propagam. Na hora que eu faço o tempo e a posição, tá? Eu fixo a posição, né? Tem esse mapa aí, vou oscilando no tempo. É assim que essa radiação... O campo B que está se propagando aqui, né? Para cima e para baixo. Ele vai passando por máximos e mínimos, tipo o verde é o máximo e o azul é mínimo. Ele vai passando aí. E o campo elétrico não dá para ver que ele está sempre entrando e saindo da página. Isso é uma antena. Antena chamada antena de dipolo. Talvez vocês até tenham visto aquelas anteninhas que é um círculo. Isso é uma antena de dipolo. Isso
se propaga no espaço. Agora, por que se propaga? Essa é uma pergunta interessante. Dá para ver daqui. Por que ela consegue se propagar a distâncias muito grandes, mesmo caindo com R? Então, ó, vocês lembram que quando a gente falou do capacitor e do indutor, a gente fez o cálculo da energia acumulada no campo elétrico e no campo magnético? Se vocês voltarem na aula que a gente falou aquilo, tem a densidade de energia armazenada no campo elétrico é 1 meio do epsilon zero do módulo do campo elétrico ao quadrado. E para o campo magnético era uma expressão parecida, é 1 meio do mi zero vezes o módulo do campo B ao quadrado. Então, se eu pego uma esfera em torno da minha fonte de raio R e espessura dr, qual é o volume que ela compreende? Vai ser 4πr2, que é a área da superfície, vezes um pequeno dr. Então, isso é um volume. Se eu pegar esse volume e multiplicar por essas energias aqui, eu vou ter a energia dentro dessa esfera. A hora que eu faço essa multiplicação, né, para que a gente eleva o campo ao quadrado, você está vendo que tem um R aqui embaixo? Isso veio daquele termo que a gente achou do potencial vetor era diferente do que só substituir a corrente, a dependência temporal da corrente. Tinha que fazer a integral. Aquele R que apareceu que gerou esse R aqui embaixo. O R que apareceu em cima calculou o R2 que tinha embaixo, que é do potencial vetor da corrente contínua. Então sobrou só esse R. Então, a hora que eu faço o campo ao quadrado, vai dar 1 sobre R2. Esse 1 sobre R2 vezes o elemento de volume, ó, vai dar aqui a quantidade de energia, né, dU dentro desse elemento de volume, que é uma casca esférica, é proporcional a 1 sobre R2 vezes R2. Ah, espera aí. Então, quer dizer que a quantidade de energia é constante, não depende do R? Então, dU dr é constante? Radiação. Por quê? Porque a energia está simplesmente se dispersando sobre uma área. Mas ela não está se acabando. Ela não está se consumindo. É simplesmente a dispersão pela distância da fonte. Ela não está caindo. Os outros termos que tinha ali, que cai com R2 ou R3, ele acaba rapidinho. Mas esse não. É por isso que é chamado radiação. Ele irradia em todo o espaço. Eu só tenho perda, eu não tenho perda de energia. Ou seja, a energia está se conservando. Porque se eu integrar a energia disso aqui, eu tenho a potência da fonte. Por unidade de tempo, eu tenho a potência da fonte em qualquer região do espaço. Então, a potência da fonte se dispersa sobre uma superfície esférica. E é por isso que todo campo que cai com 1 sobre R é chamado campo de radiação. Não se preocupe em entender totalmente isso agora, só para vocês terem esse conceito aí. Em mecânica, eu tenho certeza que vocês viram isso com onda sonora. Os cálculos decibéis, ela cai do mesmo jeito. Porque você tem a onda dispersando no espaço. Não é perda de energia, é dispersão de energia. E aqui é a mesma coisa. Então, isso é uma equação de onda? A gente só não determinou com que velocidade. Na velocidade do som, tem os cálculos lá de densidade do ar, temperatura. Agora, essa velocidade V aqui da onda, a gente não calculou quanto ela é. Mas dá para calcular. E essa velocidade de propagação da radiação eletromagnética. Aí precisa lembrar o seguinte, eu estou numa região do espaço onde ela está se propagando que não tem fonte. Eu tenho a radiação, ela foi produzida pela espira e está no ar. E o ar e o vácuo é muito parecido, não tem
a permeabilidade e a permissividade é o mesmo do vácuo. A gente pode considerar que está no vácuo. E aí eu tenho que usar, eu posso usar, por exemplo, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell para ver se essa resposta é consistente, para ver se faz sentido isso. E a hora que eu checo isso, é que eu encontro quanto que é a velocidade da onda. Ó, no começo da aula passada eu falei disso daqui. É que quando eu montei lá, eu estava pensando que eu ia falar isso na aula passada, depois não deu tempo. Aqui por que eu estou tomando rotacional do rotacional do F? Onde esse F quer dizer campo elétrico ou campo magnético. Porque eu vou tomar, por exemplo, eu pego a lei de Faraday. Eu vou tomar o rotacional da lei de Faraday. Vai ficar rotacional do rotacional de E menos derivada no tempo do rotacional do B. Mas o rotacional do B é associado com E, M0 do dE dt. Então eu vou conseguir montar uma equação, tenho duas equações e duas variáveis. Ó, tem uma equação em campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico e campo magnético. Como agora eu estou longe da fonte, longe da corrente, a lei de Ampère-Maxwell não tem o I0J, o I0I. Porque eu estou medindo essa radiação, esse campo, longe da fonte. Não tem corrente. Então aqui a lei de Ampère-Maxwell ficou nessa forma. Então aqui é duas equações e duas variáveis. Eu quero eliminar uma variável. E para eliminar uma variável, eu faço o rotacional do rotacional da lei que eu pegar primeiro. Em todas elas, na hora que eu fizer o rotacional do rotacional, vai aparecer o gradiente do divergente menos o divergente do gradiente, que é o laplaciano, o Nabla 2. No vácuo, o campo B, o divergente do B é sempre zero. E o divergente do E, onde não tem cargas, é zero também. Então, tanto faz eu pegar E ou B, esse divergente aqui vai subir. Então, aqui, estou pegando o rotacional do E, vai ser menos o laplaciano do E, que é igual a menos o divergente do tempo do rotacional do B, e vai ser menos μ0 ε0 da derivada segunda do campo elétrico, no tempo. É isso aqui, eu derivei de novo no tempo isso aqui. Apareceu isso. Portanto, eu tenho essa equação aqui. Essa equação é a equação de Helmholtz homogênea, que também é conhecida como equação de onda. Se vocês lembrarem, quando vocês fizeram onda mecânica em corda, tinha uma expressão parecida com essa. Só em vez de ter o Nabla 2 aqui, você tinha a derivada segunda em x. A derivada segunda no tempo. Você tinha uma expressão. E o que aparecia aqui na frente era o quê? Estava relacionado com a velocidade da onda. Bom, então aqui eu comecei pela lei de Faraday e cheguei nessa expressão do E. Se eu começo pela lei de Ampère-Maxwell, eu chego exatamente na mesma expressão que D. Então eu posso escrever de modo geral que essa equação de onda ela vale tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. E pronto. Agora, só que a gente obteve, essa é um detalhe importante da abordagem que eu fiz. Eu vim pelo lado do potencial vetor numa espira e eu cheguei num campo de radiação. A hora que vocês começam a física 4, a gente vai ver essa equaçãozinha aqui, só que a gente vai buscar a solução mais simples, que é a onda plana. E só lá para o meio do curso, na terceira aula, que eu demonstro que isso aqui vale para uma onda esférica. Que onda esférica? Que nem aquela que a gente obteve para a anteninha, radiação de dipolo. Uma antena de dipolo. A gente fez com dipolo magnético, a hora que a gente fizer com dipolo elétrico, vai ser exatamente a mesma coisa. Simplesmente troca o campo E com B. Tanto é que a imagem que eu usei lá, animada, ela vale nos dois casos. Só que quando é dipolo elétrico, o que eu marquei B lá é o B. E o que eu marquei E é o B. Então, o que tem de particular naquela solução que a gente obteve?
Bom, é um F. O F aqui pode ser o E ou B. Só depende da distância e do tempo. É uma função de RT. E vocês vão entender por que eu estou falando desse RT. Você fala assim, mas tem o θ lá também. Mas o θ está fixo. Eu posso escolher uma posição fixa. E a distância é que está relacionada com o tempo que leva para chegar. Então a gente vai pegar quem que é o R aqui. Bom, primeiro, a posição que eu estou olhando é um R do R chapéu. E o meu campo é sempre perpendicular a ele. Você viu que o campo E ou B, ele estava na direção θ ou na direção φ. É sempre perpendicular ao R chapéu, coordenadas esféricas. O R é a raiz do x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E o E chapéu é perpendicular ao R chapéu, que é a direção dele. Esse Ezinho chapéu representa ou θ chapéu ou φ chapéu. E aí o que eu quero mostrar? Que essa expressão aqui, ó, a equação de Helmholtz, ou a equação de onda, ela me permite escrever desse jeito aqui, quando eu estou nessas condições. Então, R de F de R, dr2, menos a derivada do tempo de F de R. Isso aqui eu demonstro no próximo slide. Vai ficar a demonstração, mas eu não quis me embananar da demonstração aqui, porque é mais importante direto para a resposta. Isso daqui satisfaz aquela equação que eu tinha obtido nos campos. Por quê? Ó, o campo que a gente obteve tem essa forma, é um F de um F0, aqui, né? E de I, ômega t menos KR, sobre R. É um fasor aqui em cima, né, que relaciona tempo e posição, dividido por R. A hora que eu passo esse R para cá, então esse termo aqui, essa derivada aqui, RF, vai ser simplesmente a derivada do expoente, que é muito simples. A derivada segunda do expoente em R vai sair menos K quadrado para fora. No tempo, vai sair menos ômega ao quadrado para fora. E o RF vai ficar em evidência. Na hora que eu derivo isso aqui, simplesmente sai a constante para frente e fica a mesma função. E isso vai ser zero. O K quadrado, o K é o ômega sobre V. Então eu trago o V de volta, faço isso aqui ser zero, eu vou ter o quê? Que a velocidade da onda é ômega sobre K. E isso é igual a 1 sobre a raiz do μ0 ε0. Que é aquela constante C que eu tinha falado 2 aulas atrás para vocês, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então essa é a velocidade com que essa perturbação do campo eletromagnético se propaga, que é a radiação eletromagnética. Entendeu? É aí que você começa com aquele probleminha, uma coisa sem depender do tempo. A hora que você pôs o tempo ali, olha o que apareceu. Apareceu a radiação eletromagnética. E aí, em Física 4, a gente vai discutir o que isso quer dizer, né? O que está implícito dessa velocidade aqui não depender do referencial, porque aqui só tem derivadas. A variação no tempo não está relacionada com que referencial eu estou olhando isso. É simplesmente variação. E para isso acontecer, tem todo o problema da relatividade envolvida, vai sair de tudo isso daí. Só que tem inúmeras propriedades. Porque aqui, por exemplo, eu peguei aqui e falei, tem essa radiação, está emitida, está no vácuo. Tá, a hora que ela chega no material, como que ela vai interagir com o material? Efeito de polarização. O fato do campo estar vibrando numa direção ou na outra. Que propriedades isso tem? Então vai ter N detalhezinhos que a gente vai entrar nisso. Aí vem que isso é radiação é luz. Aí tem que explicar todas as propriedades do visível. Por que a gente vê as coisas com cores? Por que tem espalhamento do azul no céu? Aí tem um monte de coisas
tudo relacionado com isso, que é onde a gente para aqui, é basicamente onde a gente começa física quântica. E a gente vai estudar todos esses detalhes. Então, no próximo slide aqui, que é demonstração de que essa equação possa ser convertida nessa, né? É uma que eu tinha feito já, a mesma parte. Então, aqui, ó, eu tenho que fazer esse laplaciano, né? É a derivada segunda em x, em y, em z. Aqui eu coloquei só a derivada para x quadrado. A derivada segunda em x vai ficar isso daqui. Aí, onde aparece df, dr, eu chamei de f'. Aí você vai derivando. Toda vez que se o f depende de r, para que você derive em relação a r, você tem que fazer, como r depende de x, né, a derivada do r em relação a x. E a gente já viu que a derivada do r em qualquer uma das coordenadas vai ficar coordenada sobre r. Então, eu vou só substituindo isso aqui. Aí eu tomo a primeira derivada, depois eu derivo de novo. Aí vai aparecer o f duas linhas, que é a derivada segunda da função em relação a r. Ó, df, dr é o f'. Aqui. Esse df2, a derivada segunda do f em relação a r, é o f duas linhas. É essa aqui, ó. df', dr. Isso que vai dar o df duas linhas. Bom, isso eu fiz é só para x. A hora que você junta todas, para x, para y e para z, aquele laplaciano do f vai ter a componente x quadrado sobre r2, que vem daqui, mais y quadrado sobre r2, mais z quadrado sobre r2. Mas o x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é o r2. Então isso aqui vai cancelar, vai ficar só o f duas linhas. E esse outro termo aqui, você vai somar os termos para x, para y e para z, vai dar isso aqui, aí vai ficar 3 menos 1, porque isso aqui é de novo o R2, vai cancelar com esse, vai ficar 2R. Vai ficar isso. Aí você vê que isso aqui é a mesma coisa que escrever isso. 1 sobre R, da derivada segunda, de RF sobre DR2. É a mesma coisa. E a hora que eu comparo isso com a parte temporal, o R eu posso passar para dentro, porque a derivada é só no tempo. Eu tenho isso aqui. Então, foi essa derivada aqui que eu usei no slide anterior para encontrar a velocidade da luz, porque a gente tinha uma onda esférica. É uma onda esférica, o quê? É aquela que cai com R, a distância à fonte. Essa que é a característica da onda esférica. Sacaram? É isso então, pessoal. Então, essa aula aqui é a típica aula última aula de Física 3, onde a gente dá uma pinceladinha aqui na solução das equações de Maxwell que chega na onda eletromagnética. O diferencial é que a gente fez para uma radiação já, para uma antena. Isso às vezes nem engenharia o pessoal faz. E em Física 4, a gente vai ver essa radiação do dipolo, só que a gente vai deduzir, não é para uma esfera de corrente, mas é para um dipolo elétrico. Por que o dipolo é importante? Lembra que a gente falou que uma molécula, na hora que está sujeita a um campo, as cargas positivas e negativas se afastam, formando um dipolo? Na hora que chega o campo de uma onda, que nem essa que a gente está vendo aí, essa polarização ela vai ficar invertendo. E ela vai espalhar a onda. Então, a luz que a gente vê, tirando o efeito quântico de transição atômica e fluorescência, é a radiação espalhamento de dipolo. Só que aí entra uma outra coisa. Lembra que em circuitos de corrente alternada, a gente chegou numa solução que tinha ressonância? Lá, quando chegava perto da frequência natural, a amplitude de oscilação. Aquela mesma solução vai servir para a hora que a gente tratar o dipolo
molecular, ou atômico. Por quê? Porque vai ter uma energia que está perto, uma frequência, da frequência de vibração dele. Aí ele espalha mais. E é por isso que as coisas mudam de cor. Você tem uma composição de como o espectro é espalhado. Por quê? Porque o espalhamento de dipolo depende da frequência. Mas isso não é geral, não aplica sempre. Tem outros efeitos para estarem envolvidos. Bom, é isso, pessoal. Alguma pergunta? Vocês estão quietinhos, como sempre. Cansei de falar, mas acho que falei tudo que eu queria. Se não tiverem mais nada, eu já terminei. Ó, isso pode parecer difícil, mas é o seguinte: quanto mais tarde você demora para ver, vai ser difícil do mesmo jeito. Agora que você já viu aqui onde não vai ser cobrado, a hora que vocês virem no lugar que vai ser cobrado, não vai ser tão difícil assim. O que é legal disso é você pensar um pouco a respeito. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia o que podia e o que não podia fazer com essas equações. Parece uma coisa assim. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Dá certo fazer assim? Dá certo fazer do outro jeito? Tudo isso tem a ver de que você precisa pensar o seguinte: o que é a física por trás disso? Tentar entender ali o que está física para você se nortear o que você pode ou não pode fazer. E o que cada um desses símbolos. Eu acho que a linguagem em si, ela causa um pouco de estranheza. Na hora que vocês fizerem algum exercício manipulando esses operadores diferenciais, calcular umas derivadas aí, brincar um pouquinho com isso, vocês começam a se sentir mais seguros do que realmente está acontecendo. Não, a gente pode fazer, estão perguntando de aula de revisão, né? A Rafaela preparou mais uma listinha lá para resolver. E se tiver algum tópico a ser comentado, a gente pode comentar. Se vocês perguntarem, esse tópico, o que é importante, o que não é, mas não do geral, tem que ser um pouco mais específico. Mas eu não preparei aula de revisão, mas a gente pode conversar bastante na sexta. Mas vocês precisam trazer as dúvidas. Uma coisa que é bom vocês fazerem, eu sempre tento fazer isso na aula, verificar unidades. Quero que você comece a fazer um monte de coisa, pôr conta para lá, variável para cá, símbolo para lá. Chega uma hora, você quer saber se a dimensão disso está certa. Então, para fazer uma tabelinha com a unidade das coisas que a gente falou, dos campos, dessas constantes, de outras coisas, a definição do sistema internacional lá da variável, ajuda. Bom, é isso, pessoal. Se vocês não tiverem nada, obrigado pela atenção, boa noite. Espero que vocês tenham gostado do curso. Bom, posso agradecer a vocês que eu fiz o que eu consegui para organizar isso daí, do modo que eu nunca tinha organizado. E é isso.